Senhor, nós estamos felizes porque estamos na Tua casa juntamente com as nossas irmãs. Nós estamos aqui, Deus, com o nosso coração muitas vezes contrito, talvez no sussurro da Tua presença. Muitas vezes falamos com nossas lágrimas, com os nossos sentimentos. Expressamos diante de Ti, Pai, a grandeza daquilo que o Senhor é. Talvez nós esperamos por muito barulho, mas o Senhor muitas vezes vem de uma forma, Pai, que é a maneira que nós precisamos. Essa é a Tua palavra, Senhor, e eu creio ter nela a vida eterna. Então fala conosco nessa tarde, enche os nossos corações, Senhor, de esperança, porque nós sabemos que os dias são maus. É tão difícil, Senhor, poder fazer a Tua obra, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem um remanescente que é fiel, e o Senhor tem algo para esse remanescente, para essas vidas. E nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, por meio do Teu Ruach HaKodesh, do Teu Espírito Santo, que sejamos elevados à Tua presença, e que a Tua palavra chegue no nosso coração de maneira firme, suave, mas que cause em nós, Pai, expectativa, esperança e mudanças. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Boa tarde, irmãs. É bom estar aqui com vocês, né? Eu queria falar alguma coisa para nós, né, nessa tarde de oração, e deixar essa palavra de meditação para nossas vidas. E como nós estamos caminhando aí os passos do nosso personagem Ruth, né, que tem sido modelo para as nossas vidas, como uma mulher que aprendeu no caminho do Senhor a conhecer o Senhor. Quando nós entramos no caminho do Senhor, Ele vai nos ensinando os degraus que nós temos que subir a presença de Deus. Ninguém sobe a presença de Deus sem passar pelo primeiro degrau. É necessário irmos caminhando, e o Senhor vai nos elevando, Ele vai nos levando à presença dEle, porque muitas vezes nós clamamos para que o Senhor venha, mas é nós que temos que ir até Ele. Deus não desce do lugar da santidade, nós é que temos que entrar no lugar da santidade. E aqui na história de Ruth, nós encontramos algo tão interessante, que eu quero me ater nessa parte, porque nós sabemos que Ruth, ela era uma moabita, criada com todos os padrões, né, gentio, e era um povo que adorava muitos deuses, era um povo até abominável diante do Eterno, que vivia totalmente uma vida aversa à palavra de Deus, à Torá do Senhor. Mas aqui nós vamos aprender com a Ruth o processo que Deus quer fazer nas nossas vidas também. E eu intitulei aqui essa mensagem com os 3 passos para o nosso resgate, porque todas nós aqui precisamos de um resgate. Eu preciso de ser livre de algo. Eu preciso que o Senhor venha fazer algo na minha vida, irmãos. Eu não me contento com a vida espiritual que eu vivo, porque nós precisamos estar além daquilo que os nossos olhos enxergam. E eu estava aqui na adoração e eu podia ver assim o mundo ao meu redor, e eu pensando, Deus, como o Senhor busca por pessoas que o adorem, e como é tão difícil adorar o Senhor, como é tão difícil levar as pessoas à presença do Eterno, como é tão difícil encontrar pessoas extravagantes dentro do seu coração, e que desejam e que anseiam por Deus, de uma maneira assim, sabe, extraordinária. Porque eu percebo que nós temos uma visão desse mundo aqui, e nós nos contentamos com aquilo que nós estamos enxergando, ou daquilo que nós esperamos ainda nessa terra. Mas uma coisa eu quero te dizer, minha irmã, se você ainda tem muita expectativa aqui nessa terra, nós estamos buscando por coisas vãs, porque tudo vai passar.
a nossa vida vai passar, o dinheiro acaba, a saúde vai embora. Eu estava me olhando no espelho esses dias, eu falei, a idade está chegando, né? O corpo já é limitado, a mente já não é mais a mesma, tudo tem que ser feito devagar, e a gente vai percebendo que aquele ritmo acelerado que a gente tinha, ele vai diminuindo, queridas. Mas esse mesmo processo físico que nós vivemos, eu vejo ele hoje no mundo espiritual acontecendo. Eu vejo hoje uma igreja velha, arcaica, caminhando para um tempo de uma vida sem fruto. Uma igreja que muitas vezes não tem mais aquela juventude. Uma igreja que vibra com as coisas de Deus. Uma igreja que rompe com as dificuldades. Porque quando a gente é jovem, eu me lembro quando eu me apaixonava. Nós já tivemos muitas paixões, né, irmãos? Eu acredito que todo mundo aqui já teve muita paixão. O que a gente faz? A gente não vê barreira nem limites. Quantas vezes eu caminhei, foi muito a pé, para poder ir até onde eu podia ver aquele que eu estava apaixonada por ele. Chegava lá e não estava nem aí, nem lembrando de mim. E eu queria só ver, eu só queria olhar e me satisfazer. Sabe, quando a gente é jovem, a gente tem aquele esforço, né? A gente quer buscar as coisas, a gente planeja, a gente sonha. E de repente a vida vai se acabando, e quando você olha para trás, você vê que pouca coisa muitas vezes nós plantamos. E a vida espiritual nossa é assim também. Quando nós entramos no caminho de Deus, aquele bebê da conversão, a gente ama o Senhor. A gente quer ir para o culto, a gente quer aquilo, buscar e tal. Mas só que eu vejo hoje, a igreja, quando eu falo a igreja, aquele lá, não local, mas o corpo do Mashiach, eu vejo hoje uma igreja cansada, uma igreja enferma. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Por isso que essa igreja, ela é pequena, ela é um remanescente, ela é o dízimo que será dado ao eterno. Porque vai ser uma igreja de sacrifício, uma igreja que vai se esforçar, uma igreja que vai romper. E aqui eu vejo na história de Ruth os passos que ela buscou, porque mesmo já numa idade, porque ela era casada já há muitos anos, uma mulher que não tinha filhos, agora se vê viúva, né? Casou com uma família de uma tradição totalmente diferente da dela, um mundo totalmente diferente. Mas o que acontece? A convivência faz com que a gente aprenda a amar aquilo que é de Deus. É por isso que você não pode parar de fazer a obra. É por isso que você não pode parar de ir na igreja. É por isso que você, minha irmã, não pode parar de participar das orações, de participar do jejum, de estar nos estudos. Porque quanto mais nós nos envolvemos, mais nós vamos tendo amor. Mas quando nós nos afastamos das coisas da convivência, nós esfriamos a nossa vida espiritual. E hoje eu percebo que, pela minha caminhada como crente, quantas coisas se perderam no caminho. Nós mulheres perdemos no caminho. E hoje nós percebemos que a geração que surgiu de jovens, elas não têm a mesma força e vontade quando eu tinha na minha juventude, recém-casada, que a gente ia arrastando o filho para a igreja, que a gente caminhava a pé para a igreja. E hoje tem que ter carro, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E a gente muitas vezes põe dificuldades. Nós limitamos Deus e queremos que Deus venha até nós. E quando Ele diz assim: saia da tua terra, do meio da tua parentela, e venha para o lugar aonde eu vou me mostrar a você. Deus não vai se mostrar a nós aonde nós estamos, na nossa vidinha medíocre, que não tem oração, que não tem leitura da palavra, que não faz um jejum, que não tem o comprometimento com a palavra dele, com uma congregação, submissos à vontade de Deus. E aqui eu vejo que Ruth, ela buscou esses passos para o resgate da vida dela. E eu quero que esses passos também sejam os passos que nós vamos estar dando
A primeira coisa está aqui no capítulo 1, versículo 16, quando ela disse: não insta para que a deixe e pare de seguir você, pois onde você for, irei, e onde você ficar, ficarei. Eu acho isso aqui algo tão tremendo, irmãs, porque Ruth, ela tinha todas as opções para não seguir com sua sogra. Nós sabemos que Ruth ficou viúva, a sogra ficou viúva, a cunhada ficou viúva, e 3 mulheres solitárias. Já pensou? 3 mulheres sozinhas. Queridos, não é fácil uma mulher caminhar sozinha, educar seus filhos, mas tem muita mulher que tem marido em casa e ela é sozinha. Mas sabe o que o Eterno está falando para você hoje? Que Yeshua é o seu marido. Coloque seu coração em Adonai. Coloque seu coração no Senhor. Faça dele o seu prazer. Sabe, tenha alegria com as coisas do Senhor. Porque com certeza, meu querido, quando o seu marido olhar para você e estiver tão feliz e alegre, ele vai falar: o que acontece com essa mulher que mesmo ela estando, eu desprezando, eu nem aí para ela, e ela é tão feliz. Sabe, porque a nossa esperança não é nessa terra. A nossa esperança é a glória. Nós somos uma noiva que está sendo preparada para ir ao encontro do nosso Boaz, não é? E é Ele que vai nos resgatar, é Ele que vai curar nossas feridas. Porque não adianta, marido não cura a ferida da nossa alma não, queridas. Eles só curam os prazeres da nossa carne, porque eles dão roupa, dá comida, dá sexo. Mas a nossa satisfação espiritual, ninguém, somente o poder do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, satisfaz o nosso coração. Nós somos pessoas sozinhas. Deus, por isso que Ele trabalha com o indivíduo, porque ninguém pode satisfazer o coração espiritual de ninguém. Esse lugar é só do Eterno. Mas muitas vezes nós queremos ocupar o lugar do Eterno com outras coisas, e nós nunca vamos encontrar algo que vai nos satisfazer. Mas quando você encontra em Deus, encontra na palavra dele essa satisfação, marido já não é problema, filho já não é problema, porque a alegria é a sua força de servir o Senhor, de viver para o Senhor, e o Senhor está com você e você se alegra nele. Amém? O primeiro passo que eu vi aqui, que Ruth deu, foi a questão da escolha. Ela tinha toda a opção de continuar vivendo na sua vida lá, né, junto com seu povo, com sua família, mas ela aqui escolheu seguir com Noemi. Queridas, o Senhor está falando isso para nós hoje. Você tem escolha, livre-arbítrio de seguir o caminho que vai te levar a Yeshua, ou você tem liberdade de seguir o caminho que vai te levar para outro homem. E esse homem, eu estou dizendo, um outro tipo de vida espiritual. Mas aqui Noemi escolheu seguir com o Senhor. Mas dentro dessa escolha, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós vamos ter que vencer os faraó internos que nós temos. Nós sabemos que esses faraó que existem dentro de nós são prisões da nossa alma. E muitas vezes nós queremos ir, mas o coração está tão cheio do Egito, está tão cheio ainda das coisas do mundo, dos prazeres, das guloseimas, das comidas, dos melões. Lembra o povo de Israel quando saiu do Egito? Quando chegou no deserto? Adonai queria que eles olhassem para ele e falassem: eu me satisfaço em ti, Senhor, tu és a minha alegria. Mas eles falaram: nossa, lá no Egito tinha melão, tinha uva, tinha riqueza, a gente tinha casa, nós tínhamos dança, nós tínhamos tudo. E agora a gente está aqui no deserto. Mas Ruth, ela saiu da sua terra, juntamente com Noemi. E ela sabia que nesse caminho, ela ia ter que romper com o faraó da sua vida. Ela ia ter que romper com o seu passado. Ela ia ter que romper com as prisões da sua alma. E eu não sei qual é o tipo de prisão que eu e você carrega hoje. Eu sei as minhas, né? E eu citei algumas coisas aqui. Muitas vezes nós carregamos um orgulho dentro de nós. Já pensou se Ruth falasse para Noemi assim: agora eu sou viúva, estou livre, né? Eu vou agora arrumar um outro marido, vou arrumar agora um abita também aqui para mim, seguir junto com o meu povo. Mas não, ela foi humilde. Ela olhou para a necessidade de Noemi e falou assim: o quê? Essa mulher me acolheu na casa dela e agora ela sozinha eu vou abandonar?
E Ruth, o que ela fez? Ela falou: eu vou quebrar todo o orgulho do meu coração, eu vou me humilhar, eu vou lançar fora as minhas vaidades, eu vou lançar fora os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas doenças, a minha pobreza e a minha morte, e vou seguir com Noemi. O que eu pude ver aqui que Ruth enfrentou todos esses faraós, que muitas vezes eles tentam nos dominar. Alguém aqui tem um faraó aí que te domina? Queridos, eu vejo que tem tanto faraó na nossa vida, que para fazer a obra de Deus é tão difícil, irmãs. Como é difícil juntar o povo de Deus, porque a gente coloca sempre um faraó no caminho. Eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, e a gente vai colocando um monte de obstáculo. É nós que criamos os obstáculos, mas quando eu quero, quando eu escolho, eu digo: sai, faraó, do meu caminho, porque eu estou indo atrás do meu Yeshua, do meu Boaz, do meu Redentor. Aleluia! Nós é que colocamos portas fechadas na nossa vida. Minha irmã, quem abre essa porta é você. Amém. Você que tem que tirar os impedimentos e dizer: eu vou. Tem aquele filme aí, né, O Quarto de Guerra. Enquanto a mulher estava resignada ao seu coração, enquanto ela estava lá, presa, ela não conseguiu nada. Mas no momento que ela disse: o quê? Sai, Satanás, do meu caminho. Olha, irmãos, o diabo, ele coloca filho, marido, pai, mãe, um monte de coisa, trabalho, tudo como um faraó no nosso caminho, para não deixar a gente sair do Egito, viu? Foi isso que Moisés enfrentou. Deus disse para Moisés falar com o faraó: deixa o meu povo ir me celebrar uma festa no deserto. Deserto é lugar de festa, é lugar de você adorar o eterno, porque no Egito não se adora a Deus, lá tem deuses demais. E muitas vezes nós não conseguimos adorar e entrar na presença do eterno, porque tem um monte de faraó nos impedindo. O nosso orgulho, o nosso cansaço, o nosso sono, né? Às vezes vem aquele peso, irmãos, o mundo espiritual. Quando você quer orar, o cansaço está ali, e nós temos que lutar e dizer: sai, faraó, do meu caminho. Mas toda escolha tem que ter um propósito. Irmãs, eu anotei algo que eu escrevi aqui assim: fé sem propósito é crer em algo abstrato, sem finalidade. Tem muita gente que tem fé, mas não tem uma finalidade a sua fé. Para que você tem fé? Fé de quê? Para quê? A fé tem que ter um propósito. Abraão saiu da sua terra, movido pela fé, mas porque ele tinha um propósito. Qual que era o propósito? Encontrar a terra prometida. Qual é a terra que Deus prometeu para você? Todos nós temos uma promessa de Deus na nossa vida, irmãos. E muitas vezes nós não saímos de onde nós estamos em busca disso. Mas para isso eu preciso buscar uma fé com propósito. Você frequenta uma igreja para quê? Para que você é membro de uma igreja? Para que você lê a palavra? Uma fé sem ter um prosseguimento, um objetivo, é algo em vão. Nós mulheres, nós temos uma capacidade, irmãs, tão grande. Se nós usássemos a metade daquilo que Deus nos deu, a igreja não seria tão fraca como ela é, porque Deus deu à mulher o poder de levantar colunas, e são colunas que sustentam a casa do Senhor. Mas as mulheres hoje, elas estão ocupadas. Antigamente as mulheres iam para a igreja todos os dias à tarde orar. Eu me lembro disso, eu vivi isso. E levava os filhos pequenininhos, beliscava eles o tempo todo: fica quieto, né? Enfiava um biscoito na boca dos meninos para eles ficar quieto. Hoje não, filho é impedimento. Não vou porque é meu filho, não vou porque é meu marido, não vou porque não tem condição. Nós vamos colocando dificuldades. Mas aqui eu aprendo que a nossa fé, ela tem que ter produtividade. A sua fé está trazendo algo à existência, irmã? Se a gente tem uma fé que não traz nada à existência, isso não é fé. A nossa fé tem que trazer milagres à nossa vida. A nossa fé tem que trazer crescimento espiritual. A nossa fé tem que trazer intimidade com Deus. A nossa fé tem que mudar os nossos costumes. E aqui nós vamos ver que a fé de Ruth gerou sua libertação. Adonai deu a ela um esposo, filhos e riqueza. Quando ela estava lá na sua terra, ela não tinha nada disso. Mas quando ela abriu mão
do seu povo, da sua tradição, de tudo. O que aconteceu? Deus deu a ela algo melhor. Porque as nossas escolhas, elas vão produzir uma fé que vai produzir algo em nossa vida. E é isso que Ruth nos ensina, que toda escolha tem que estar na vontade de Deus. Às vezes nós fazemos escolhas que não é a de Deus para nós. Muitas vezes nós vivemos com o nosso coração fechado diante daquilo que Deus tem. Você já se perguntou para Deus o que o Senhor quer de você? Muitas vezes nós falamos para Deus o que nós queremos dele, não é? A gente só faz essa pergunta: Deus, eu quero casa, eu quero carro, eu quero marido, eu quero filhos, eu quero emprego, eu quero salário. A gente sempre apresenta para Deus o que nós queremos dele. Mas você já perguntou para Deus o que Ele quer de você? E Ruth buscou fazer isso. Ruth não fez o que queria, mas o que era necessário: fazer a melhor escolha. Talvez você tenha um monte de coisa que você pode fazer, mas não é o necessário, não é o melhor para você, não é o melhor para nós. E aqui a gente aprende que o próprio Yeshua, ele nos ensinou isso, que é melhor fazer a vontade do Pai. Ele diz: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai. O segundo passo que nós encontramos aqui na vida de Ruth está no próximo versículo, quando ela diz: seu povo será meu povo, e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, morrerei, e ali serei sepultada. Queridos, eu acho essa palavra de Ruth é tão maravilhosa, é tão profunda. Quando Adonai colocou no meu coração o propósito de criar o ministério Resgatando Ruth, é porque eu vejo muitas mulheres que precisam ser resgatadas nesse contexto de ter uma melhor escolha, de ter uma vida mais próxima do eterno. Eu vejo muitas mulheres frias, eu vejo mulheres vazias, mulheres só ficam choramingando. A gente vê mais gente pedindo as coisas do que a gente dizendo: eu estou pronto a servir. Nós temos uma lista de pessoas, não que a gente não pode orar e abençoar as pessoas, não, irmãos. Mas é difícil levantar as pessoas dizendo: olha, eu estou gostando desse negócio aqui. Qual que é o propósito desse Resgatando Ruth? Me explica aí, porque eu quero aplicar isso na minha vida. Eu quero me levantar como uma Ruth, aonde eu estiver, dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha família. Eu quero ser uma Ruth, eu quero ser um espelho para a vida das pessoas serem resgatadas, assim como Deus fez na minha vida. E aqui o segundo passo de Ruth, qual que foi? Ela teve que mudar os seus hábitos. Ela adorava um Deus pagão. Ela teve que buscar conhecer o verdadeiro Deus. Muitas vezes nós estamos lá em outra religião, aí nos convertemos, mas não buscamos conhecer esse Deus. Ela disse: o teu Deus será o meu Deus. Ela está dizendo: eu a partir de agora não terei um outro ídolo na minha vida, no seu eterno, que é o seu Deus, não é meu. Eu vou seguir o seu Deus. Nós temos que ter coragem de falar isso, irmãos, de abandonar os deuses da nossa vida. Muitas vezes nós criamos tantos ídolos na nossa vida. Tem marido que é ídolo, tem filho que é ídolo, tem emprego que é ídolo. Nós não abrimos mão dessas coisas. E aqui a Ruth estava dizendo isso: eu vou abrir mão daquilo que eu adoro. Queridos, que tipo de Deus eu e você estamos adorando? Que tipo de Deus hoje nós estamos servindo? Hoje a porção da manhã foi qual? Os 10 mandamentos. E quando o Senhor fala no primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, Ele está querendo dizer que não existe outro Deus como Ele. E que Ele ainda fala: eu sou. Ele falou assim: nós somos, no plural. Ele quis dizer que só há um Deus, não existem muitos deuses. Ele é único. E Ele não aceita que nós venhamos a buscar outras coisas que não seja Ele como prioridade. Tudo nós temos que colocar Ele como prioridade. E aqui Ruth, então, ela teve que mudar os seus hábitos gentios, pagãos. Ela com certeza, ela tinha outro modelo de vida lá, né? Como Moabita, adorava outros deuses, comia as comidas dos seus deuses, vestia as roupas que era própria do seu povo. Aí de repente ela fala: eu vou seguir esse Deus.
Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã. Se você está servindo o eterno Adonai e continua vivendo as tradições do mundo, celebrando as festividades do mundo, vestindo as roupas do mundo, falando como o mundo, nós precisamos fazer o que Noemi fez: mudar os nossos hábitos. Muitas vezes nós vamos para o lado de cá servir o Senhor, mas continuamos vivendo como se estivesse servindo Deus de Moabe. Não mudamos as nossas tradições, não mudamos o nosso modelo de vida. E aqui Ruth, ela teve que mudar tudo na vida dela. É interessante que Yeshua sempre orientou o seu povo, o quê? A não orar como os gentios, não comer como os gentios, não vestir como os gentios. E Yeshua sempre mostrou isso para o seu povo: não sejais como gentios. Então nós temos que entender que os nossos hábitos precisam ser mudados. Sabe por que a gente tem muito problema na igreja? Porque os nossos hábitos ainda não foram transformados. O nosso caráter ainda não foi transformado. Nós ainda temos uma cultura do mundo dentro de nós. E nós temos que entender que a Bíblia é cultural. E que quando nós saímos do mundo das nações e entramos no mundo do povo de Deus, do povo de Israel, nós vamos encontrar um padrão de vida diferenciado do que nós vivemos lá fora. Falamos diferente, o nosso comportamento é diferente. Mulher tem aí o nome taxado aí fora como linguarudas. A mulher, ela é vulgar para o mundo. Olha como que estão as mulheres da atualidade, irmãs. Nós estamos vendo muitas vezes nossas filhas nuas aí, desfilando, se oferecendo. Uma coisa terrível. E isso não é no mundo não, irmãos, que eu vejo dentro das igrejas. Porque quando uma moça vem para a igreja mostrando seus seios, mostrando suas pernas e se expondo, é porque ela quer se oferecer. Porque o nosso corpo é um tesouro que deve ser guardado. Porque ele é do Senhor. O que é de Deus é separado. Eu não posso expor meu corpo para o mundo se ele é do Senhor. E muitas vezes nós expomos aquilo que Deus quer usar. Como Deus vai nos usar se nós estivermos expostas, mostrando o nosso corpo? Como que Deus vai nos usar para orar? Nós temos que ter mudança de hábito. E aqui a gente percebe que Ruth, ela tinha uma cultura misturada. O que é cultura misturada? É Babilônia. O que é a Babilônia? Aquela igreja não tem problema não, porque lá eles também creem em Deus, eu posso ir lá, não tem problema. Porque ali também, porque não tem problema. É um tal de achar que não tem problema. É eu querer servir tudo, achar que tudo é normal, e não é, irmãos. Adonai deixou a sua palavra para nos mostrar o caminho certo do que Ele quer de nós. E vou dizer para vocês, eu estou escrevendo um livro. Eu estou fazendo uma apostila para o Ministério Resgatando Ruth. E o Senhor tem me mostrado coisas tão profundas em nós, que se nós entendêssemos nosso papel como mulher, o mundo seria diferente. Se as mulheres mudassem seus hábitos, nós teríamos homens mais santos. Mas as mulheres se oferecem, se mostram. Sabe por que as mulheres dentro de uma congregação judaica elas se cobrem o cabelo? Para não chamar a atenção de outros homens. Porque o cabelo da mulher é algo que chama atenção, não é? E aí a gente está dentro da congregação, os homens te veem ali com o cabelo todo bonito, toda, né? Aí eles ficam, que mulher elegante. Aí ele para de olhar para dele, né? Aquela mulher elegante. Então nós não podemos ter motivo de levar o outro a pecar. É por isso que nós cobrimos nosso cabelo, para não atrapalhar a santidade dos homens. É por isso que nós temos que vir para a igreja vestidas como mulheres santas, para não atrapalhar a santidade dos homens. Já pensou se as mulheres tivessem uma postura mais modesta? Nós não teríamos tanto pecado nessa terra, porque a mulher leva o homem ao pecado, ao desejo, à cobiça. E aqui Ruth, ela teve que mudar a postura dela. Ruth, quando ela entrava na eira, sabe qual que era a postura dela? As mulheres que entravam lá, porque elas também eram gentias. Porque a Bíblia fala que o estrangeiro entrava para colher o trigo que caía no chão.
Então, depois que eles colhiam, tudo que caísse no chão, os plantadores, eles não podiam pôr no feixe, eles tinham que deixar o pobre entrar e colher. As mulheres lá, sabe como é que elas faziam? Viravam, né, seus corpos assim, como se diz, né, com as nádegas viradas para os homens, para chamar a atenção deles. Mas Ruth se abaixava e colhia ajoelhada. E isso fez com que Boaz a observasse a postura dela. Ela era diferente. E todos os homens, vocês vão ver aqui no texto, Boaz falou assim: todos vocês aí, eu quero que cuidem dela, porque ela é diferente. Vocês vão dar para ela muito mais do que está dando para os outros, porque essa mulher chamou minha atenção. E Yeshua vai casar com aquela que chama a atenção dele, e não a que chama a atenção do mundo, irmãs. Talvez a gente quer chamar a atenção do mundo, a gente quer atrair os homens, até mesmo mulheres, a gente quer competir com outra mulher. Eu vou andar mais bonita, Irmão, estou falando que você tem que andar bonita, não. Você tem que andar bonita. Somos servas do Senhor. Eu estou falando de uma vida imoral, de uma postura, de hábitos, que nós precisamos ser mulheres mais caladas, falar na hora certa, menos extravagantes, mulheres ponderadas, educadas, finas. E Ruth era assim. Por isso ela atraiu Boaz para ela, porque ela tinha hábitos diferentes. E por quê? Porque ela aprendeu com Noemi como servir o verdadeiro Deus. Noemi foi a escola de Ruth, irmãos. Com Noemi ela conviveu e aprendeu pelo comportamento de Noemi. As pessoas têm que mudar os hábitos delas por sua causa. Nossas filhas têm que ser diferentes por nossa causa. Elas têm que imitar a gente. Então nós temos que ter uma postura diferente. Precisamos fazer um espelhamento dos nossos hábitos. Como tem sido nossa vida de oração, de louvor, as nossas obras. É tão difícil fazer a obra do Senhor, irmãos. A gente tem uma congregação aqui tão grande, né? Mas durante a semana eu procuro as pessoas para orar. É difícil. Todo mundo ocupado. É longe, é difícil, é sol, é chuva, não tem gasolina. Queridos, é fé ou não é fé? Quem tem fé, avança. Senhor, eu não tenho o gás. Já aconteceu isso comigo. Do gás acabar e eu falar: Senhor, o povo está chegando para almoçar. E o Senhor fala: vira o botijão. E eu viro. E o gás voltou e deu para terminar a comida toda. Uma vez a minha máquina de lavar pifou e eu cheio de roupa para lavar. Eu falei: Senhor, eu não vou dar conta de lavar isso na mão. Dá um jeitinho aqui para mim. E o Senhor fez com que a máquina funcionasse até eu terminar de lavar a roupa. E ela pifou. Pifou. Mas Ele me socorreu naquele momento. Ô irmãos, quantas vezes já aconteceu na minha vida, esses últimos tempos que a gente tem vindo, chegar uma visita na casa da gente, eu ficar coçando a cabeça: o que eu vou pôr na mesa? Tempos difíceis. E aí o Senhor fala: você tem uma penca de ovo lá na cozinha. Tinha chegado uma família aqui da congregação lá um dia à noite, sabe? E eu falei: o que eu vou dar para esse povo comer? De repente, né, irmão, você não está preparado. Aí eu lembrei dos ovos. Fiz um omelete para todo mundo, irmãos, eles ficaram uma alegria. Foi uma alegria. Adonai é assim, Ele dá criatividade para a gente, Ele faz você inventar, Ele te dá, assim, sabe, uma chance de fazer algo extraordinário. E nós precisamos ser assim. Mas a primeira coisa que eu preciso é de me olhar no espelho. Às vezes a gente olha no espelho para olhar se o cabelo está bonito, se a roupa está bonita, mas será que a gente está olhando no espelho de nossa vida interior? Para ver como que está lá dentro, o que precisa melhorar? E aqui eu vejo que nós precisamos fazer isso. Será que o que eu visto como relacionamento também que eu tenho com as pessoas, com o próprio Deus, tem sido agradável? E aqui Ruth, ela nos ensina que os hábitos dela passou a ser diferente. Existe uma Torá interna que se chama aceitação. Quando eu falo Torá, eu estou falando da palavra de Deus, que são as instruções de Deus para nós.
E aqui nós podemos entender que essa palavra, essa Torá interna, essa Bíblia, essa escritura interna, ela se chama aceitação. E o significado primário da Torá é aceitação. Sabe por que muitas vezes acontecem essas coisas na nossa vida? Porque a gente não aceita. A gente ouve a palavra, mas não aceita aquela palavra. Eu ouvi, gostei, legal, mas continuo a mesma pessoa. E aqui eu pude aprender que só adquiro novos hábitos se houver aceitação. Eu tenho que aceitar a minha mudança, que é o terceiro passo. Primeiro é a escolha. O segundo passo, mudar os hábitos. E o terceiro, mudança. Porque quando isso acontece comigo, eu decido ir para esse passo. Eu decido mudar. Eu não sei como que está a sua vida, minha irmã. Eu sei que a minha vida precisa de mudança. E aqui a gente vê na vida de Ruth, como que as coisas foram mudando para a vida dela. Olha que interessante lá no versículo 10 e 15 do capítulo 2. Diz assim: ela caiu sobre o seu rosto, prostrando-se, e lhe disse: por que demonstra tanto favor por mim? Por que me dá atenção? Afinal, sou apenas uma estrangeira. Boaz lhes respondeu: ouvi a história inteira, tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido, incluindo o fato de ter deixado seu pai e sua mãe, e a terra onde nasceu, para dirigir-se a um povo de que antes nada sabia. Que Adonai a recompense pelo que fez. Que você seja recompensada de forma plena por Adonai, o Deus de Israel, sob cujas asas você se refugiou. Ela disse: meu Senhor, espero continuar agradando-o. O Senhor me confortou e encorajou, mesmo não sendo eu um de seus servos. Sou estrangeira nessa terra, mas quando nós aceitamos o conserto, a palavra de Deus, o que Ele faz aqui? Ele nos vê como um povo seu. Ruth foi vista agora como um povo de Deus, porque ela aceitou os costumes do povo de Israel, ela aceitou a palavra, ela aceitou o seu Messias, que é Boaz, o seu resgatador. Quando chegou o momento da refeição, Boaz lhe disse: vem aqui, coma alguma coisa e molhe seu pedaço de pão no azeite de oliva e no vinagre. Ela se sentou junto aos ceifeiros, e eles passaram para ela grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e deixou algumas sobras. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz ordenou aos rapazes: deixem-na colher, mesmo entre os feixes, sem que ela se sinta envergonhada. Queridas, quando nós saímos do mundo gentil e aceitamos o caminho da salvação, o Senhor nos honra. Ele nos tira do lugar da humilhação. Ruth era para estar sendo humilhada ali naquela hora. Era para estar falando: o que você está fazendo aqui? Você é uma estrangeira, tirando proveito aqui da nossa terra. Você está vivendo como uma pobrezinha. Não. O que o Boaz fez? Ele trouxe ela para dentro da sua casa. É isso que Yeshua faz em nós. Quando nós saímos do mundo e entramos no caminho do Senhor, Ele vai nos honrar, Ele vai colocar um banquete, Ele vai colocar os anjos dele para nos servir, como o Salmo 23 diz, que Ele colocará um banquete diante do inimigo. O inimigo vai ter que ver você recebendo as bênçãos de Deus, o inimigo vai ter que contemplar o Senhor derramando óleo sobre a sua cabeça. Aqueles que um dia olharam para a sua vida, te humilharam, te pisaram e disseram: você não é nada, você é uma vagabunda, você é uma mulher à toa, você não vai prosperar, você não faz nada, tudo que você faz não admira. Quantas mulheres aqui são humilhadas dentro da sua casa, que seu marido não te dá o devido valor? Mas há um, queridas, que olha para você e fala: vem cá, filha, senta aqui porque eu tenho um banquete para te dar. E aí você vai saciar sua fome na presença do Senhor. E o melhor de tudo é que Ele ainda leva pessoas para te servir. Mas existe algo interessante aqui no capítulo 4, versículo 8. Assim o resgatador disse a Boaz: compre para você. E tirou o sapato. Boaz dirigiu-se aos líderes e a todo
o povo. Hoje vocês são testemunha de que estou adquirindo de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque e todas as posses de Quilion e Marlon. Também estou recebendo por mulher Ruth, a mulher de Moabe, a mulher de Marlon, a fim de suscitar no nome do morto um herdeiro para sua propriedade, para que o nome do morto não seja eliminado dentre seus parentes e do portão de seu lugar. Vocês são testemunhas hoje. Todo o povo que se encontrava junto ao portão e aos líderes disseram: nós somos testemunhas que Adonai torne a mulher que entrou em sua casa, como Raquel e Leia, as edificadoras da casa de Israel, que realize atos dignos de Efrate, torne-se renomada em Beit-Lehem, que sua casa, por causa da semente que Adonai lhe dará dessa jovem, torne-se como a casa de Pérez que Tamar gerou para Judá. Então Boaz levou Ruth e ela se tornou a mulher dele. Ele se relacionou sexualmente com ela. Adonai capacitou-a a conceber e ela deu à luz um filho. Resgate. A mudança da nossa vida leva à nossa remissão. Uma nova vida. Mulheres com uma vida transformada. Aqui, Ruth, ela ia casar com um outro parente de Noemi. Mas ele falou: não, quero não. Se você gostou tanto dela, Boaz, pode ficar com ela. Eu não a quero resgatar. Deixa eu te falar. Outras vezes alguém disse isso para você: eu te quero não. Te despreza. Mas existe um Boaz na sua vida, minha irmã. E Ele te resgata nessa tarde. É Ele que te restaura. E Ele te leva para dentro da casa dele. Sabe o que Ele faz? Te dá filhos. Ele te faz conhecido como Leia, como Raquel, como Sara, como as matriarcas. Foi isso que aconteceu com Ruth. Ela era uma estrangeira, uma gentia, e ela é contada na história agora como uma judia, como qualquer uma do povo de Israel, porque ela disse: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E você, Ruth, moabita, se você abrir seu coração nessa tarde e receber o resgate desse Boaz, você será contada como o povo de Deus, como o povo do eterno Deus. E aqui Ruth, então, ela passou a ser reconhecida pelo povo de Israel. Então aqui no versículo 11 diz que quando nós seguimos os passos do resgate, o Senhor nos abençoa, nos dando marido abençoado e filhos que serão uma geração de reis e profetas. Ruth era estéril, irmãos. Ruth era estéril. Quando a bênção vem completa. Ela te dá marido, te dá casa, te dá filhos. E você que achava que não seria mãe de muitos, Ruth, ela gerou quem? Pérez, que foi a geração do pai de Davi. Ela era bisavó de Davi, do rei Davi. E rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Quem sabe Deus quer te dar filhos assim. Mas o que nós precisamos fazer, primeiro, as nossas escolhas, mudar os nossos hábitos e mudança. Aí seremos resgatadas. Amém? Que o Senhor possa te abençoar com essa palavra. E nós vamos orar agora. Vai ser um tempinho de oração. Eu queria que você saísse daí. Nós vamos ficar aqui juntas. Vamos nos prostrar aqui na presença do Senhor. É um momento de nós buscarmos para a nossa vida, de buscar esse resgate para nós. Eu sei que tem áreas na nossa vida que precisa desse toque divino de Deus em nossa vida, para que a gente saia daqui hoje diferente, com perspectiva de algo novo. E Deus quer usar você, minha irmã. Deus quer usar você. Então não limite Deus na sua vida. Não coloque obstáculos nesse caminho que Deus está te chamando. Tire as dificuldades. Tire as dificuldades. A vida é muito breve, irmãos. Hoje nós falamos aqui pela manhã, nós perdemos um rapaz de uma congregação da minha filha, 20 e poucos anos, casado.
A moto dele foi prensada. Ele parado no trânsito, o carro veio e prensou ele. Ele saiu de casa com a esposa na garupa. Ela caiu, mas ele foi levado até um poste onde o carro prensou ele. Morreu na hora. E sabe mais, irmãos? Ela foi para o hospital, fazendo exame, ela grávida. Um filho que eles achavam que nunca ia ter. Mas para que uma semente brote, é necessário que uma outra morra. Talvez há algo na minha vida e na sua vida que precisa morrer hoje. Às vezes há algo dentro de você que precisa ser tirado, para que Deus possa te dar filhos, herdeiros, herança. Deus tem algo para nos dar como possessão, irmãos. Deus tem uma casa preparada para nós na eternidade. Mas às vezes nós estamos tão focados nessa terra, esquecendo que a vida aqui é breve, é momentânea, e que nós temos que aproveitar todos os momentos da nossa vida para servir a Adonai. Porque enquanto nós servimos a Adonai, nós estamos servindo os outros. Eu conheço tanta gente nesse Brasil, irmãos, é muita gente. Por causa da palavra, eu me tornei conhecida. Tem pessoas que falam que eu queria tanto conhecer lá a congregação da Emily. Conhece a Emily de ouvir falar. Conhece você de ouvir falar. Porque é o Senhor que faz isso em nossas vidas. Ele nos torna conhecido. Ele nos faz ficar famoso. Não estou dizendo soberba não, irmãos. Mas Deus quer nos honrar. Eu sou apenas uma dona de casa, simples. Já fui lavadora de roupa. Quando eu casei, as dificuldades eram grandes. Meu marido, a gente criava galinha para vender uma caixa de ovo para comprar o pão. E Deus honrou a nossa vida. Fomos crescendo juntos, construímos uma casa, criamos nossos filhos, que são uma bênção na minha vida. Deus me deu marido, me deu filhos, me honrou. De mulher triste, pobre que eu era no meu coração, deprimida, para baixo, frustrada, me achava feia, horrível, complexo dos pés à cabeça. Mas quando eu encontrei Boaz, o meu Boaz Yeshua, ele tirou tudo do meu coração. Ele me limpou por dentro. E hoje eu me acho bonita. Eu amo meu cabelo, que eu não gostava. Eu me amo, irmãs. Sabe por que eu me sinto tão amada pelo Senhor? Eu me sinto tão amada por Deus, irmãs. Vocês sabem, é algo que não dá para explicar. E que às vezes me faz ficar maluca, querendo fazer alguma extravagância para chamar a atenção dele. Eu falo, Deus, eu quero fazer algo que chame a atenção do Senhor. E nós precisamos, queridos, chamar a atenção de Deus nesses dias. Não preocupe com as pessoas, porque no caixão só vai você. Eles vão ficar, vão continuar a vida, eles vão prosseguir, mas para o lugar aonde nós vamos, lugar da realeza, onde o Senhor tem uma coroa preparada para cada uma de nós, e Ele vai nos chamar de benditas do Pai. Já parou para pensar sobre isso? Ele vai dizer, você é feliz e bem-aventurada, porque você rompeu com o seu faraó, você rompeu com o seu Egito, você rompeu com suas vaidades, seu orgulho, tudo porque você me queria. Se eu e você, queridas, queremos o Senhor, não há espaço dentro de nós mais para as coisas desse mundo, para sentimentos desse mundo. Eu preciso ser curada na minha alma. Há muitas pessoas com a alma cheia de coisas ruins, com sofrimentos interiores, presos aos problemas, às dificuldades. Eu acho tão engraçado os dias que eu estou vivendo, irmãos, porque eu estou vivendo cada dia um milagre. E como é gostoso desfrutar o agir de Deus nesse deserto,
Porque eu sei que não é na minha força, mas é na força dele. É na força dele. Ele providencia para nós tudo que a gente precisa. Então venha, se derrame na presença do Senhor, se assente nessa hora para colher o seu trigo. Se assente como Ruth na presença do Senhor e busque a face dele. Chame a atenção do Senhor nessa hora. Pode sair do seu lugar, minha irmã, quiser espalhar aqui, não tem vergonha não. É só alguns minutos que nós vamos fazer isso. Mas é um minuto que pode perdurar para a sua vida inteira, que pode mudar toda a sua história. Um minuto que pode te tirar desse momento que você está vivendo aí de angústia. Se joga aos pés do Senhor. Fala: Deus, eu estou aqui abaixado, colhendo, Senhor, aquilo que eu considerava como pobreza. Mas o Senhor viu a minha miséria e o Senhor me acolheu. O Senhor me acolheu. O Senhor me acolheu. O Senhor abriu os seus braços. O Senhor me olhou de maneira diferente. O Senhor me contemplou. O Senhor me contemplou quando eu estava ali, desiludida da vida, solitária, sem perspectiva nenhuma. Quando eu achava que não ia dar em nada, de repente o Senhor veio. O Senhor foi chegando de mansinho em nossas vidas. O Senhor olhou para nós. O Senhor olhou para nós. E Ele encontrou no nosso coração um desejo muito grande de conhecê-lo. Oh Deus, move nossas vidas nessa hora, Senhor. Que não sejamos resistentes, Senhor. Tira toda a resistência do nosso coração. Tira, Senhor Deus, tudo aquilo que endurece nosso coração. Tira, Senhor, limpa-nos por dentro, Senhor. Às vezes nós nos arrumamos tanto por fora, Deus, e esquecemos de limpar a casa por dentro. E vamos colocando algo por cima daquilo que está impuro. Há tantas coisas impuras dentro de nós, Senhor. Carregamos tantos jugos que não são nossos, que não nos pertencem mais. Porque o jugo da Tua palavra, Senhor, ele é suave, ele é leve, ele é transbordante, ele muda a nossa história. Oh Deus, assim como o Senhor mudou a história de Ruth, Senhor, muda a nossa história, Senhor, porque nós escolhemos o caminho do Senhor, Pai. Nós decidimos caminhar com o Senhor. Nós iremos com Noemi, Senhor. Nós iremos com Noemi ao lugar da nossa salvação, porque sempre há um amor Noemi na nossa vida. Sempre se levanta alguém com uma voz profética, com uma voz que nos chama para a Tua presença. E elas foram ali para Beit-Lehem, casa do pão. Elas estavam com fome, não tinham comida, Senhor. E elas foram para o lugar da provisão. O lugar da provisão. Ah, Senhor, enquanto nós cremos, nós não mendigamos, porque a Tua palavra diz que nós não mendigamos o pão. O Senhor vai levantar o Boaz na nossa vida. O Senhor nos levará às suas eiras. E nós vamos colher o trigo que vai saciar a nossa fome. E esse trigo se transformará em pão. O pão que veio do céu. O maná que veio do céu. O maná que o Senhor enviou, Pai. O pão da vida. O pão da vida. Rasgai vossas vestes diante do Senhor. Chorai e lamentai por vós mesmas. Porque dias virão em que pedirão a esses montes caiam sobre nós.
Esse é o recado de Deus para nós essa tarde. É tempo de chorar, de lamentar. É tempo de rasgar o coração. É tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de inchar os olhos. Porque o Senhor, Ele vai colher todas as nossas lágrimas. A palavra de Deus diz que as nossas lágrimas são como pérolas nas mãos de Deus. Porque muitas vezes nós não temos palavras, mas nós falamos com as nossas lágrimas. Nós expressamos o interior do nosso coração. E as nossas palavras são como água que desce dos nossos olhos. Mas é porque está jorrando algo dentro de nós. Porque é algo dentro de nós que jorra, Senhor. E não há como conter a tua presença, Deus, teu Espírito. Eu amo a tua presença, Senhor. Eu amo estar contigo, Senhor. Tu és a porção da minha herança, Deus. Tu és o meu favor, Senhor. Tu és a minha vida, o meu alimento que me alegra, o que sacia meu coração. Oh, Adonai, amar a Ti me faz tão bem. Amar o Senhor traz paz ao meu coração. Oh, Ramalai, Xericute, Ramalai, Shabbat. Oh, Riamai, Deixou, Sirique. Ramalai, Xeria, Rabadá. Leva-me, Senhor. Eleva-me, Deus. Há um portal aberto nessa hora. Há um portal aberto. E o Senhor está às portas, esperando por cada um de nós. O Senhor espera por nós. Ele quer saciar sua fome. Clama-me e te responderei. Clame ao Senhor. Fala para Ele a sua dor. Conta para Ele a sua dificuldade. Conta para Ele os seus limites. Conta para Ele os seus limites. Amadas, nós estivemos um mês orando por essa obra, pelas suas vidas. E cada madrugada que o Senhor me fazia sair daquela cama, eu ia levada pelas mãos dele para um lugar secreto, onde só eu e ele podíamos estar. E ali o Senhor me fazia ver tantas coisas. Ah, se nós pudéssemos compreender o que Deus tem para nós. Se nós pudéssemos entender o que Deus quer fazer dentro de nós. Oh, Adonai, leva-nos em águas mais profundas, Deus. Leva-nos a mergulhar, Senhor, na Tua presença. Nos faz beber das águas do Senhor. Deus meu, Deus meu, Deus meu. E nessas noites, ali eu podia experimentar de um fôlego que Deus me dava. Os meus olhos não abriam, queridos, de tanto sono e cansaço. Mas eu conseguia ler a palavra com os olhos fechados. O Senhor me dava aquelas mensagens com os olhos fechados. Eu podia ver o mundo do lado de lá e contemplar algo tão grande. O Senhor me mostrava o
E ele me levava a esse pico desse castelo e me mostrava o mundo aqui embaixo. E ele dizia: filha, se as pessoas compreendessem o que eu tenho para elas, elas me buscariam incessantemente. Porque quando me buscam eu não resisto. Quando me buscam eu não resisto. Eu sou um pai que ama, um pai que quer ver o bem dos filhos. Mas muitos não me buscam. Muitos dão a sua palavra de que vão me buscar e eu fico esperando. Coloca os seus nomes e diz: estarei ali, tal hora, mas não vão. E se marcar uma hora comigo, pode ter certeza que eu vou estar lá. E o Senhor me disse que Ele está sempre pronto, de pé, nos aguardando. Mas nós passamos para lá e para cá, corremos, passamos por Ele e dizemos: ei Senhor, estou indo trabalhar. Ei Senhor, estou indo lavar minha roupa. Ei Senhor, mais um minuto só na minha presença. Um pouquinho que vocês me dão alegra meu coração. Alegra meu coração. O Senhor, Ele tem alegria com as nossas vidas, irmãs. Deus criou a mulher com uma qualidade especial. Ele deu para nós um coração que o homem não tem. Porque Ele nos deu um coração semelhante ao dele, que tem desejo de amar, que tem desejo de se dar, que tem desejo de gerar, de dar vida. E quantas vezes você se sente impotente e sofre porque você queria agradar a Deus naquilo que você é semelhante a Ele? A mulher é semelhante ao Eterno porque ela tem uma capacidade muito grande. A mente da mulher, ela é cheia de poder. E se nós usássemos desse poder, o mundo seria melhor. Oh Pai, perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, oh Pai, porque muitas vezes negligenciamos a oração, negligenciamos a adoração, negligenciamos estar na Tua casa. Oh Adonai, perdoa-nos, Deus, e transforma as nossas vidas. Queremos ser um modelo como Ruth foi. Em nome de Yeshua, Pai. Amém, Senhor. Amém. Se você quiser vir aqui falar alguma coisa, fique à vontade. Acho que eu vou aqui toda.